Pessoal, outro importante arquivo aqui do nosso sistema é o nosso arquivo de configuração, config.php. Esse arquivo, a gente define as constantes principais do nosso sistema e facilita bastante a nossa vida. Então, quando a gente tem uma migração do nosso sistema para outro domínio ou outra situação, com simples alterações a gente muda todo o nosso sistema. Então, vou vir aqui na pasta config e vou criar o arquivo phpFile config.php. Tá? O que acontece? Vamos começar criando aqui os nossos caminhos absolutos. A gente tem um caminho da URL, que é, por exemplo, www.seusite.com.br, o caminho absoluto dele, e a gente tem um caminho físico do servidor, que seria C2 pontos, né, o AMP64 www. Então são dois caminhos que são importantes no nosso sistema. O caminho da URL é interessante para a gente utilizar, por exemplo, imagens, linkar e etc. E o caminho físico, né, que é o C2 pontos, etc. No caso do servidor online public HTML e etc. Para a gente estar requerendo arquivos, incluindo arquivos, tá bom? Então vamos começar aqui criando os nossos caminhos absolutos, né? Vamos criar aqui a nossa URL, a nossa variável pasta interna. Essa pasta interna é quando o nosso website, nosso sistema não está na raiz. Então vamos supor que você queira colocar o seu sistema dentro de uma pasta websites. Simplesmente colocando a pasta aqui você já mudaria o seu site tranquilamente. Vamos começar aqui então, pessoal. Para a gente definir constantes, a gente começa com define. Aqui a gente coloca o nome da constante. Vou começar com a primeira constante, que vai ser a dirpage. E aqui a gente coloca como que a gente quer que seja essa constante, tá? Então aqui eu vou colocar o http // né? Deixa eu colocar só isso aqui entre aspas duplas para a gente trabalhar com um laço aqui. Vamos abrir um laço aqui e vamos colocar o nosso $server /http host, né? A gente pegar aqui o nosso domínio e aqui a gente vai colocar uma barra e vamos colocar aqui a $pasta interna. Então aqui a gente está pegando o protocolo. No caso, como é localhost, eu vou deixar o HTTP. Quando a gente mandar os arquivos para o servidor online, porque um sistema de login deve utilizar o mínimo que se espera é um TLS, né? Um SSL aqui. Então a gente vai utilizar o HTTPS, a gente muda aqui. E o server HTTP host e a pasta interna, caso o seu site não esteja na raiz, tá bom? Então essa variável pasta interna é caso o seu site não esteja na raiz. E vamos fazer aqui mais uma constante, que vai ser define dirrec, que é utilizada mais para fazer inclusão e requisição de arquivos, que é o caminho físico, né? E essa dirrec vai receber nosso $server documento root, né? E aqui $pasta interna. Acontece, pessoal, que o caminho físico, às vezes aqui ele vem com uma barra no final e dependendo do servidor ele não vem com essa barra final, tá bom? Então a gente faz uma pequena consistência aqui só para a gente evitar esse bug, né, de quando a gente envia o site para o ar. Como que a gente faz? If sub str $server documento root. Deixa eu só trazer isso daqui para cá. Se a última letra aqui do nosso documento root, né, for igual a barra, a nossa variável barra vai receber a constante nula, né, porque já está com a barra. Se não, a $barra vai receber a barra. Isso daqui a gente pode substituir por operador ternário, né, que fica bem mais simples. Então, se existir, né, se tiver a barra no fim, a $barra vai receber em branco. Se não, $barra vai receber a nossa barra aqui, ó. Tá bom? E a gente vai definir a dirrec, né, como documento root.
Aqui a gente coloca a $barra, né? Porque se o servidor vier como padrão a barra no fim, ele não vai colocar nada. Se não tiver a barra, ele já coloca a barra aqui pra gente. Assim a gente evita o bug, tá bom? Então aqui a gente tem nosso caminho da URL absoluto e aqui a gente tem o caminho físico absoluto. Aqui na nossa index a gente vai dar um include aqui. Na primeiro include vai ser no nosso config/config.php e vamos fazer um teste aqui, ver se já está tudo ok. Vamos dar um echo dir page, um echo br e um echo dir rec, que são os nossos dois caminhos absolutos, né? Vamos dar uma atualizada aqui. Então repare aqui, pessoal, o dir page ele pega a URL, que é o HTTP localhost, né? Já o dir rec vai pegar aqui para a gente o caminho absoluto físico, né? Repare aqui, ó, aquela questão da barra que eu estava explicando. Vamos tirar essa barra daqui. Repare aqui, ó, se eu atualizar, que por padrão o localhost não traz essa barra no fim. Pode ser que quando você envie para o seu servidor online, ele venha com essa barra no fim. Então por isso que a gente fez essa consistência aqui para evitar qualquer problema. Assim, tanto o caminho da URL quanto o caminho físico vem com a barra no fim, tá bom? O que mais que pode ser colocado aqui no nosso config? Deixa eu só exemplificar aqui, ó. Esse include aqui do autoload.php a gente já poderia utilizar aqui, ó, o dir rec, tá? Porque é uma requisição, uma inclusão de arquivo, então a gente utiliza o caminho físico dir rec. Então aqui, ó, já estamos utilizando o config. Por isso que o config tem que ser o primeiro arquivo aqui da nossa index. O que mais que a gente pode colocar aqui no nosso config? A gente pode colocar atalhos, né? Então a gente pode colocar alguns atalhos aqui. Vamos supor, a gente pode definir aqui o dir img. dir img. O dir img receberia o dir page, né, .img barra. Então a gente tem aqui o dir img. Então se a gente viesse aqui, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse aqui uma imagem, né, para incluir ela aqui com o caminho absoluto, a gente poderia colocar aqui, ó, dir img ponto e aqui o nome da imagem. Vamos colocar aqui uma imagem de exemplo. Vou pegar aqui uma imagem só para vocês verem o funcionamento. Vou pegar esse deserto aqui, vou jogar aqui no nosso img, salvar como teste. Que a gente poderia colocar aqui o teste.jpg. Salvando, vou atualizar. Repare aqui que ele já busca a imagem, tá bom? Caminho absoluto, né? Então aqui a gente pode fazer os atalhos também. Outro atalho que a gente poderia fazer seria aqui, por exemplo, o dir css e o dir js. O dir css vai estar dentro de lib, a pasta css, né? E o dir js lib barra js. Então aqui a gente tem os atalhos aqui para o CSS e para o JavaScript, tá bom? Então a gente pode criar atalhos aqui também no nosso config. Outra coisa também que é interessante a gente criar aqui os dados de acesso ao database, ao banco de dados. Então aqui a gente pode definir, né, nosso host, colocar aqui, por exemplo, localhost. A gente pode definir aqui banco de dados, né? Banco de dados, por exemplo, sistema, seria o nosso banco de dados. Aqui a gente pode definir o user, root, e aqui a gente pode definir também o pass, que seria password de acesso ao banco de dados, né? Vou colocar aqui em branco, porque eu estou trabalhando no root. Então repare que aqui no nosso config, a gente enviando o nosso site para o ar, e claro que o servidor online tem um outro
nomenclatura para o banco de dados, pode ser até mesmo que o host aqui seja diferente. Basta você alterar o arquivo config aqui que ele já vai alterar todo o seu sistema, tá bom? Da mesma forma que os caminhos absolutos, se você estiver trabalhando com HTTPS, se você tiver o seu site numa pasta interna e assim por diante. Então o arquivo config é um arquivo de configuração bem simples, né? Que define as constantes que auxiliam bastante aí o nosso desenvolvimento, tá bom, pessoal? Sucesso nos códigos e na vida! Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com/artigos. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Estamos disponíveis para desktop, tablet ou smartphone. Inscreva-se agora mesmo!